Olá pessoal, meu nome é Simone Carvalho e eu estou aqui hoje para mais uma vez trazer um vídeo com um conteúdo que vocês me pediram. Então eu quero agradecer todos aqueles que estão dispensando um pouquinho do seu tempo para assistir esse vídeo. Foi o meu compromisso no lançamento da fanpage, aonde eu me comprometi a gravar uma série de vídeos trazendo temas relacionados à liderança, que eu tenho certeza que vão agregar muito na sua carreira como líder, porque este é o propósito do meu trabalho: compartilhar a minha experiência, os meus aprendizados, as minhas vivências. E um dos compromissos que eu assumi no outro vídeo foi contar para vocês um pouco da minha história, falar para vocês como que eu cheguei aqui, por que eu escolhi trabalhar com esse tema, por que eu considero tão importante trabalhar com desenvolvimento de carreira de líderes. E aí eu quero te contar uma história antes. Eu quero te contar a história do leão e do rato. Era uma floresta onde o leão estava dormindo calmamente. E aí o rato passou e despertou o leão do seu sono nobre. O leão, muito enfurecido, pegou o rato pelo rabo. E quando ele estava a ponto de matar o rato pediu: "Clemência, Senhor, por favor, me poupe. Se o Senhor poupar a minha vida, eu lhe serei grato por muito tempo. E mais, serei capaz de lhe retribuir esse favor." O leão, espantado, olhou para aquele rato. Um ser tão pequeno, ínfimo, como que ele pode contribuir com o rei da selva? Mas naquele dia ele estava de bom humor e deixou o rato lá seguir o seu caminho. Lá pelas tantas, pelos seus passeios na floresta, o leão foi capturado numa armadilha feita por alguns caçadores. E ele ficou desesperado, preso naquelas cordas, com toda a sua força, com todo o seu vigor, mas ele não conseguiu sair. E ele começou a uivar. E ele começou a despertar a atenção de alguns animais que estavam ali na floresta. Os animais se reuniram, se organizaram, cada um do seu jeito, mas ninguém conseguia tirar o leão dali. Até que o rato, passando por ali, reconheceu o uivo do leão e foi até lá socorrê-lo. Rapidamente ele subiu nas cordas e começou a roer. Depois de um tempo de dedicação a isso, o rato conseguiu finalmente tirar o leão das cordas. E o leão, espantado, olhou para ele e não conseguiu falar uma palavra. E aí o rato tomou a palavra e disse para ele: "Pois é, seu leão, naquele dia em que eu disse que eu seria capaz de lhe retribuir o favor, você riu ironicamente. Pois bem, estamos nós dois aqui hoje, para eu provar que isso é possível." E por que eu estou te contando essa história? Eu estou te contando essa história porque ela tem tudo a ver com a minha história, com a minha escolha de trabalhar com esse tema. Na minha trajetória de 20 anos, seja como consultora, seja como empregada de empresa, eu conheci muitos líderes. E conheci muitos líderes leões. Líderes que tratavam as suas equipes como ratos. Líderes que achavam que ser líder é estar num cargo, é ter poder, é mandar, é se sentir superior às pessoas, é ter um status, é ter uma etiqueta. E foram esses líderes que me fizeram estar aqui conversando com você hoje. Por entender a importância de um líder se desenvolver, de um líder estar preparado para assumir um cargo de gestão. Nós temos excelentes técnicos que sabem e dominam seus assuntos como ninguém, mas com uma falta de habilidade em lidar com pessoas. E o quanto as empresas hoje investem nesse trabalho e o quanto eu, como líder, posso investir também no meu desenvolvimento. E eu também conheci muitos líderes ratos que, mesmo sem ocupar cargo de gestão, inspiraram pessoas. Mostraram para as pessoas que elas são capazes de fazer coisas que nem elas imaginavam que eram capazes. Eu tive líderes assim. Tenho líderes que eu carrego no meu coração até hoje, com muito carinho, com muito respeito, porque me apoiaram, porque me incentivaram, porque me fizeram grande, porque me desafiaram. Assim como eu tive líderes que era tudo que eu não queria ser quando eu crescesse.
porque eles iam na contramão do que eu acredito que seja liderança. Então hoje eu quero organizar o nosso tema, que é a autoliderança. Para eu liderar o outro, eu tenho que me autoliderar. E aí tem um autor que eu gosto muito do trabalho dele, que é o Suryavan Solar. Ele tem um livro chamado Manual da Autoliderança. E ele diz exatamente isso. Líder não é aquele que manda. Líder é responsável por uma equipe e por transformar sonho, uma meta em comum, em resultado concreto. Então, antes de eu liderar os outros, antes de eu dirigir empresas, de eu comandar exércitos, de eu governar cidades, estados e nações, eu tenho que aprender a ser líder de mim mesmo e da minha vida. Então, é com esse conceito que eu vou desenvolver o tema de hoje, te convidando a esta reflexão. O que você tem feito para se tornar um líder melhor? O que você tem feito para desenvolver a sua autoliderança? E eu quero, na verdade, trazer a nossa conversa hoje através de 7 passos. O primeiro passo é: busque o seu autoconhecimento. Você precisa identificar o que te motiva, o que te alegra, o que te faz despertar da cama, o que te traz energia motivacional, qual é o desafio que te coloca em ação, qual é aquele projeto que fica na tua cabeça e que você dorme com ele, que você acorda com ele. É importante que você reconheça as suas emoções. Como é que eu funciono no momento de crise? Como é que eu ajo no momento de pressão? Como é que eu recebo um elogio? Como é que eu recebo uma crítica? Porque certamente a forma como eu me relaciono com isso, eu transfiro para as minhas relações. Então é importante que você identifique qual é o seu estilo. Existem líderes cooperativos, existem líderes mais centralizadores, existem líderes mais ouvintes, mais acolhedores. O importante, se o meu estilo está gerando o resultado que eu quero e que eu acredito. As pessoas gostam de trabalhar comigo? As pessoas se sentem acolhidas por mim? As pessoas se sentem valorizadas quando fazem parte da minha equipe? E aí, trazendo esse conceito de qual é o seu estilo, eu quero dividir uma história com vocês que eu achei muito interessante, que eu sou muito musical, esse é o meu estilo. Nas minhas palestras eu levo música para os meus treinamentos, no meu coaching individual, no meu coaching corporativo, no meu coaching grupo, eu sempre estou levando música. E eu estava desenvolvendo um projeto há pouco tempo para uma empresa, um treinamento de 60 supervisores, e aí eu estava ouvindo Cidade Negra. E aí o Tony Garrido, que é o vocalista da banda, estava lá dividindo a história dele, dizendo que no início da carreira dele, ele teve a oportunidade de dividir o palco com um grande ícone, com um grande ídolo do reggae na época, que é o Mr. Shabba Ranks. E aí ele disse que todo normalmente, né, e é engraçado ele contando isso, porque ele diz: é um menino pilhado, com meus 17 anos, jovem de idade, jovem de carreira, esperei todo mundo embora, imprensa embora, a banda sair e fui até o Mr. Shabba. E falei com ele: Mr. Shabba, eu estou muito feliz de estar aqui hoje, eu estou muito emocionada e assim, eu acho que eu estou sonhando. E o Mr. Shabba olhou muito seriamente para ele e falou assim: então para de sonhar, pô! E deu lá um palavrão com ele. A plateia dele riu muito quando ele compartilhou isso. E ele disse: mas, enfim, tirei meu aprendizado, segui em frente e fui-me embora. Na semana seguinte, eu encontrei com o Gilberto Gil, no estúdio, onde eu estava gravando. E ídolo também da minha carreira, da minha infância, me inspirou muito. E eu pensei: gente, não tem jeito, esse é o meu estilo, esse é o meu jeito, essa é a minha pergunta, eu vou lá de novo falar com ele. E aí foi lá e falou: Gil, olha só, eu estou muito emocionada, eu estou muito feliz. Eu quero te dizer que eu acho que eu estou sonhando. E o Gil olhou muito carinhosamente para ele e disse assim: então continue sonhando, meu rapaz. O que a gente pode extrair de aprendizado disso? De que cada um vai ter o seu estilo. Aquele líder que vai ser um líder mais forte, mais inspirador, aquele que vai ser mais carismático, mais acolhedor. O importante é eu estar comprometido com as pessoas. Eu entender
que eu preciso tratar as pessoas como eu gosto de ser tratado. E é lógico, respeitando as diferenças. Somos diferentes. E são as diferenças que se somam. Agora, o mais importante desse processo do autoconhecimento, conhecer o que te motiva, conhecer como você funciona, as suas emoções, é sobretudo conhecer quais são os seus valores. O que você traz da sua família, o que você traz da sua formação como pessoa, o que você elegeu como valor importante para você. Porque você precisa fazer parte de uma empresa que você se identifique com os valores dela. Não adianta você estar numa empresa porque o salário é muito bom, porque o pacote de benefícios é excelente, que te traz uma grande estabilidade e você está infeliz. Porque o que gera resultado, o que coloca a gente em ação e em movimento, é o que gera prazer, é o que dá satisfação. Eu preciso vender a ideia para a minha equipe porque eu acredito nela. Porque quando um valor é agredido, nada mais funciona. Eu posso até me esforçar, mas vai ser uma autoagressão tão grande que talvez o esforço não valha a pena. E foi assim em uma das empresas por onde eu passei. Eu vou preservar o nome da empresa, eu vou preservar o segmento dela. Quando eu fui convidada a fazer parte dessa empresa, eu estava muito feliz na minha carreira, estava como consultora, organizando minha agenda, com um filho pequeno, mas eu conseguia funcionar na minha vida. E durante algum tempo eu disse não, mas o convite se estendeu e ficamos lá 6 meses em namoro, até que eu resolvi aceitar, porque eu acreditava no projeto da diretora de recursos humanos. Era alguém que realmente queria fazer diferença naquela empresa, apesar de saber que o segmento era muito difícil. E o presidente apoiava muito ela. Ela era a única mulher diretora. Quando ele saía de férias, era ela que assumia a presidência da empresa, muito competente. Só que num determinado momento a empresa e os acionistas mudaram a estratégia. E eles não concordaram e foram embora. O presidente saiu, a diretora saiu. E quem assumiu tinha um outro estilo, tinha um outro olhar. E eu me lembro que uma das reuniões gerais de gerente, o meu gerente geral falou para mim assim, olha, agora a palavra de ordem é chicote no lombo. Quem assumir cargo de liderança tem que bater para o resultado vir. E eu disse para ele, eu não vou saber fazer isso. Não porque eu seja incompetente, porque a gente aprende tudo aquilo que a gente quer. Eu não vou saber fazer isso porque eu não acredito nesse modelo de se relacionar com as pessoas. Eu venho de uma origem muito humilde, mas que eu aprendi com meu pai e com a minha mãe, que todos devem ser respeitados. Da moça do cafezinho até o diretor. E aí ele me disse friamente, então você está fora do time. Aí eu falei, porque para mim isso não é um time. E eu acho que foi a melhor experiência da minha vida, ter saído dali. Porque eu certamente teria adoecido. Eu certamente não contribuiria para o desenvolvimento daquela empresa. E passado alguns anos, hoje eu tenho conhecimento de que essa empresa está quebrando. Porque é até possível chegar no resultado com esse modelo. Eu já conheci. Mas os resultados não se sustentam porque as pessoas não suportam esse estilo de liderança. Então, identifique qual é o seu estilo e respeite os seus valores, para que você não se agrida, para que você faça da sua carreira algo que seja o melhor que você quer para você, para a sua vida. O segundo passo é você assumir a responsabilidade. É você entender que o responsável pela sua vida e pela sua carreira é você. Então, aquele discurso de que eu não me desenvolvo porque na minha empresa não tem um plano claro de desenvolvimento de carreira. Sabe, recursos humanos não faz isso. Eu tenho um gestor horroroso, que ele é desmotivado, ele é autoritário, ele é brigão. Para de responsabilizar as pessoas. Para de transferir a sua responsabilidade para a mão dos outros. O responsável pela sua carreira é você. Se aquela empresa não combina com você, sai. Planeja a sua saída, é lógico, a gente precisa trabalhar, a gente precisa de dinheiro, a gente precisa se sustentar, mas a gente precisa, sobretudo, estar feliz com o que a gente está fazendo, para que a gente realmente gere o resultado que a gente é capaz de gerar. Então, é importante que você entenda que o seu compromisso vai com você primeiro, com o desenvolvimento da sua carreira,
com o desenvolvimento da sua performance. E aí sim você consegue se comprometer com aquela empresa, com aquelas pessoas que são sua responsabilidade. E uma das coisas dentro dessa responsabilidade é você assumir os seus erros. Não dá mais para a gente ficar justificando. Ah, eu não entreguei porque o gerente da outra área não me entregou. Eu não fiz porque a menina da minha equipe não fez. Quando a equipe erra, a responsabilidade é do líder. Porque ou ele não acompanhou, ou ele não delegou, ou alguma coisa aconteceu. Mas isso não é para colocar o chicote na mão e ficar se lapeando, não. Isso é para pensar, e coach gosta muito disso. O que eu posso fazer de diferente da próxima vez? Passado fica no retrovisor, só como base de informação. Eu tenho que pensar sempre daqui para frente. O que eu posso e eu quero fazer de diferente? Einstein já dizia isso. A verdadeira insanidade consiste em fazer as mesmas coisas querendo obter resultados diferentes. Não dá, não rola. Então, além de você reconhecer humildemente o seu erro e aprender com ele, porque é assim que a gente cresce, uma das receitas do fracasso, meus amigos, é a gente querer agradar a todos. Nós não vamos conseguir. Então, além do reconhecimento dos erros, eu também preciso valorizar os meus ganhos, as minhas conquistas, as minhas vitórias, as vitórias da minha equipe. Gestos simples, gestos de gratidão, de estar perto das pessoas, de elogiar as pessoas são movidas por elogios sinceros, reais, não de performar só, mas de coração, que a pessoa leia no meu olho e sinta no meu corpo que eu estou dando um elogio real, não tapinha nas costas. A pessoa precisa sentir que aquilo é verdadeiro, e é assim que ela vai crescer e se comprometer cada vez mais com você. Porque dessa forma, reconhecendo os seus erros, reconhecendo as suas vitórias, identificando o seu estilo, que você será capaz de ser o protagonista da sua história. Porque tem um coach que é muito conhecido aqui no Brasil, ele fica em São Paulo, que é o Vilela da Mata, e ele diz isso: vencedores criam histórias e perdedores contam histórias. Então, meu amigo, seja capaz de construir a sua história. Um terceiro passo é suportar os julgamentos. Quando a gente se propõe a fazer diferente, a gente assume uma posição de destaque. A gente não se contenta com a mediocridade, de continuar pensando dentro da caixa. Isso tem o seu lado positivo e isso tem o seu lado negativo. O lado positivo é que a gente passa a inspirar outras pessoas, serve de exemplo. E esse é o papel do líder, ser um exemplo e uma referência positiva na vida das pessoas. O aspecto negativo é que a gente também pode causar desconforto. E pode causar mais, a gente pode causar inveja de algumas pessoas. Somos seres humanos. Tem um amigo meu que é psiquiatra e ele diz muito isso. Aonde existir ser humano, existirá a vaidade humana. Faz parte. A diferença vai estar em como eu lido com isso, como eu me relaciono com isso, como eu funciono com isso. Então, se você acredita no que você está fazendo, se você realmente tem certeza de que esse é o caminho, sustenta essa sua crença, organiza o teu esforço, parte para a ação, e assim você vai conseguir ultrapassar a barreira dos julgamentos. E isso serve para você também. Nós somos julgadores por essência, é natural. Estamos numa sociedade de juízos de valor. Então, antes de eu criticar alguém, antes de eu já jogar a pedra lá, putz, por que ele fez aquilo? Por que ele não me entregou? Começa a se colocar no lugar do outro. Será que se eu estivesse no lugar dele eu faria diferente? O que fez para ele pensar assim? E isso vai ajudando a você desenvolver o seu senso cooperativo, o seu lado colaborativo. Seja com seu par, seja com seu liderado, seja com seu superior, as pessoas que se relacionam com você.
E eu digo que quando alguma coisa é importante realmente pra gente, aquilo que move, que traz energia, a gente respira, a gente exala, faz parte do nosso dia a dia. E eu brinco dizendo assim que do meu chuveiro, por exemplo, não sai água. Meu chuveiro sai conceito de liderança. Eu leio liderança, eu estudo liderança, eu como liderança, eu durmo liderança, eu acordo liderança, eu respiro liderança, porque realmente virou meu propósito de vida. E tudo que se relaciona na minha vida, eu fico sempre fazendo associação com esse meu trabalho. Eu faço unha com uma manicure que ela é destaque lá no salão. As outras manicures estão muito preocupadas com a quantidade de atender 15, 20 clientes, e ela diz pra mim assim: a cliente que senta na minha mesa, ela tem que levantar com a certeza de que ela tá linda, de que eu contribuí para a autoestima daquela mulher. Eu já sofri muito. E eu sei o quanto é ruim a gente se sentir feia. Por isso que eu trabalho maquiada, bem arrumada, para inspirar as pessoas. E eu digo que equipe é reflexo da liderança. A dona do salão é uma pessoa assim, ela é uma pessoa carrancuda, ela é uma pessoa com uma inabilidade para lidar com o público muito grande, e a equipe reflete esse estilo dela. E essa manicure virou diferente, porque ela é diferente, a essência dela é diferente, o aprendizado, a vivência dela, ela aprendeu outras coisas. E aí, por não combinar com aquilo, o que ela vai fazer? Ela vai abrir o próprio salão. Por que eu estou te contando isso? Eu estou contando para te dizer que isso acontece em todas as esferas. Que a gente vai despertar incômodo e inveja das pessoas. Porque as pessoas têm medo de arriscar. As pessoas às vezes se conformam naquele patamarzinho porque elas não querem avançar. Tá bom, assim vai mexer nisso para quê? Mas se você quer ser um líder extraordinário, pense fora da caixa sempre e não tenha medo dos julgamentos. Um outro ponto dentro, e aí é o quarto passo dessa questão do autoconhecimento, é você conhecer o lugar onde você trabalha. É você conhecer a sua empresa, a visão de futuro que essa empresa tem. Quando eu estou falando de visão de futuro, eu não estou falando para você conhecer missão, visão, valores, porque mole, a gente grava isso. A gente tem que introjetar isso dentro da gente. Eu sou um líder, um gestor, que na verdade tem as minhas tarefas do dia a dia, tem a parte operacional do processo que eu preciso dar conta, mas eu preciso pensar com a cabeça do dono. Eu preciso saber onde que aquela empresa está querendo chegar. Eu preciso sair do operacional para pensar na estratégia, ler sobre isso, saber do teu segmento, ter notícias de mercado. Quantas vezes esse mês, essa semana, nos últimos 6 meses, você se dedicou a isso? Não dá para ser um líder extraordinário se eu não sei para onde aquela empresa está indo, porque aí eu não vou saber para onde eu estou indo também. Quando você descobre isso, você alia a sua expectativa de carreira à visão de futuro dessa empresa, e aí você vai canalizar a sua energia e seu resultado vai ser infinitamente melhor, porque você está conciliando, você está aproveitando onde você está para crescer, porque você transforma o desejo em força realizadora e se coloca em ação, em movimento. Por isso que é importante você acreditar naquela empresa. Por isso que é importante você compartilhar dos valores daquela empresa, para que você seja um excelente vendedor. Você é o líder. Você é quem vai falar para a sua equipe o que a empresa quer que você diga para ela. Você tem que vestir a camisa. Eles têm que entender isso de você. Na hora que você fala com o seu liderado, é a sua empresa que está falando com ele, representada por você. E você tem que acreditar nisso. O quinto passo, dentro dessa questão do conhecimento, é você conhecer as pessoas. Eu já conheci a empresa, já identifiquei que ela compartilha dos meus valores, sei qual é a minha contribuição para o negócio, eu sei qual é a minha fatia do bolo. Eu preciso conhecer as pessoas. As pessoas que trabalham diretamente comigo e as pessoas dos outros setores. Dentro da cadeia, eu tenho setores que eu preciso para entregar o meu resultado. E aí eu preciso identificar o estilo das pessoas também. Quem é pai e mãe e líder na sua vida, reconhece facilmente isso. 2 filhos, 3 filhos, criado no mesmo ambiente, talvez não da mesma forma, mas, enfim, com o mesmo conceito, e são pessoas diferentes. Eu tenho 2 filhos.
Eu estimulo o meu mais novo de um jeito, estimulo a minha mais velha de outro. São estilos diferentes, porque são pessoas diferentes. Então eu preciso saber como é que eu dou feedback para a Simone e como é que eu dou feedback para o Manuel. Eu preciso saber como é que eu cobro da Simone e como é que eu cobro do Manuel. Muitas empresas trabalham com ferramentas de assessment. E tem várias no mercado. Tem o MBTI, tem o Enneagrama, tem o DISC. Eu trabalhei durante 4 anos numa empresa que trabalhava com o MBTI. E é muito legal, assim, mas era um desafio muito grande para a diretora de recursos humanos colocar isso numa política. E aí ficou uma coisa meio solta, porque aplicava-se o teste, dava o nosso perfil, a gente ia para seminário, participava de devolutiva, mas aquilo virava motivo de brincadeira. E as pessoas dizendo, você é um SFTJ, você é um INFP, porque o MBTI ele te define por 4 letras. Quando na verdade eu não sou, eu posso ser o que eu quiser ser. Eu tenho uma tendência de comportamento, eu tenho um traço de personalidade, eu me construí, eu venho de uma família, eu venho de uma história, eu construí uma história. Mas eu posso ser o que eu quiser ser. E não é para ser rotulado. E o líder precisa identificar, aquela pessoa é mais resolutiva, essa pessoa é mais analítica, enfim, essa pessoa é mais julgadora, a outra é mais passiva. Essa precisa que eu empurre, que eu acompanhe, essa sabe que eu vou entregar e ele vai seguir. O líder precisa conhecer a sua equipe. Precisa saber como é que as pessoas funcionam. E aí, dentro disso, eu preciso saber como é que eu faço para desenvolver essas pessoas. Não adianta eu reclamar, e aí é o 6º passo. Não adianta eu reclamar que fulana não cumpre prazo. Eu, como líder, preciso entender por que a fulana não está cumprindo o prazo. Por que ela não consegue e os outros conseguem? Porque ela é incapaz, incompetente? Não, todo mundo é capaz. Eu preciso acreditar que as pessoas são capazes. Porque assim eu acredito no que eu sou capaz. E aí eu estou fazendo um coach com uma outra líder, e ela já está num patamar de assumir o cargo de diretoria, já avançou bastante. E ela, na última sessão dela, me falou exatamente isso. Simone, eu me desenvolvi, eu sou uma pessoa descentralizadora, eu delego, mas eu cheguei à conclusão de que eu não acompanho. Eu combino com a pessoa, eu alinho o processo com ela e aí eu não cobro prazo. Eu tenho que ser, não mais rígida, mas eu tenho que ser mais acompanhadora. E aí eu me lembrei de uma consultora que eu tive a oportunidade de trabalhar alguns anos com ela, quando eu trabalhei na Varig, empresa do meu coração, que ela tinha 87 anos e ela dizia exatamente isso. Delegar sem acompanhamento é abandono. Hoje um líder não tem mais condições de trazer para ele toda a responsabilidade. Ele precisa delegar. Para cada vez mais ele está longe do operacional. Mas não é um longe de distanciamento físico, não. Porque a cabeça precisa estar na estratégia, na visão do negócio. Ele precisa ter olhar de águia. E para isso eu preciso desenvolver as pessoas. Então não adianta criticar, nem reclamar. O que precisa é acompanhar. E acompanhar de verdade. A pessoa precisa sentir que você está com ela. Esse líder que eu comentei com vocês, que é gerente regional de vendas, na verdade, ele me disse isso, assim, eu preciso de um PMO para acompanhar a minha equipe, seja o recurso que for, cada um tem o seu, mas que você crie, as pessoas precisam saber que aquilo que ela combinou, você está cumprindo também, você está acompanhando ela. E além disso, é importante que as pessoas sintam que elas podem contar com você. Que no momento em que elas escorregarem, o líder vai estar ali para dar um feedback, sim. Mas não para ser o reclamão. Para ser o cara que vai estar junto dela. Para ser alguém com quem ela vai poder contar. Quanto é importante a gente se sentir apoiado. Quantos momentos das nossas vidas a gente precisou sentir que essa pessoa estava com a gente. Eu me lembro de uma das empresas onde eu trabalhava, em que eu ia conversar com os meus gestores para tomar decisões importantes, e aí eles estavam teclando, né, e digitando algum e-mail, fazendo alguma coisa importante, aí eles diziam assim para mim, você não se importa se eu não olhar para você não, né?
E eu, por uma questão de educação, dizia que não, mas eu me importava profundamente com aquilo. Eu não consigo falar com as pessoas sem ter contato visual com elas. Eu preferia 1000 vezes que ele chegasse para mim e dissesse: olha, Simone, neste momento eu não posso te atender, porque realmente o que eu preciso fazer tem que ser agora. Você me dá um tempo que assim que eu puder eu te chamo. Seria muito mais honesto. E aí na hora que ele me chamasse, ele estava comigo. Ele estava ali olhando para mim. Até para me ajudar a desenvolver. De repente ele podia identificar: olha, isso você conseguiria resolver sozinha. Isso você tem condições de resolver sozinha. Mas para isso ele tem que me ouvir. Não é digitar e estar ouvindo e a gente continuar, porque isso é mecânico. E eu, mesmo com todo esse conceito e acreditando nesse modelo, algumas vezes eu fiz isso com a minha equipe e eu digo: epa, essa não sou eu. Mas contamina. Vai virando uma corrente. E às vezes a gente tem que quebrar o elo dessa corrente para fazer a diferença. E o último e 7º passo, eu adoro trabalhar sempre com o número 7. É a autorrealização. Tinha uma propaganda da Fiat que dizia isso, assim: o que te move? Toda vez que eu escutava aquela propaganda, eu ficava me perguntando isso, assim: o que me move? O que me move são pessoas. O que me move é ver as pessoas crescerem. Eu acabar cada programa de coaching meu, seja ele individual, seja ele em grupo, seja ele corporativo, e ver quantas pessoas crescem, as pessoas mudam. E mais, eu continuo acompanhando essas pessoas durante um tempo, porque eu sou uma coach que eu não quero mais que meu cliente me contrate daqui a um tempo, não. Eu quero que ele seja autodidata. Eu quero que, além dele alcançar o resultado, ele seja capaz de sustentar o seu resultado. Isso é muito importante para mim. Eu quero que o meu nome no mercado seja como a profissional que ajuda as pessoas a se desenvolver e a sustentarem os seus resultados. Empresas precisam de líderes que sustentem resultados. A gente hoje fala tanto da sustentabilidade, mas a gente precisa se empenhar nisso. E eu só consigo me empenhar nisso se eu sou comprometida com o meu autodesenvolvimento, com a minha melhoria contínua. O que eu posso fazer para continuar sendo um líder extraordinário? Ou para me transformar num líder extraordinário? Para fazer diferença na vida das pessoas? Porque esse é o nosso propósito. Líder faz muita diferença na vida das pessoas, seja pelo lado negativo, seja pelo lado positivo. Eu quis fazer diferente na vida das pessoas com quem eu trabalhei de forma positiva. E tenho elas até hoje no meu relacionamento, no meu coração, nas minhas redes sociais. Certamente algumas delas estão me vendo agora, algumas já estão em cargos de gerência, de coordenação. Começaram comigo como trainee, e eles me dizem isso, se como foi importante aquele feedback que você me deu, como foi importante aquela parada no corredor, aquela conversa de 5 minutos no café. Na hora eu fiquei chateado, falei: poxa vida, como assim, né? Ela está me chamando a atenção por alguma coisa? Porque a diferença do líder é essa. A gente não existe para atender as necessidades das pessoas. Desculpa, a gente existe para atender a necessidade das pessoas e não as suas vontades. O líder atende a necessidade e não as vontades, porque nem sempre o que ela quer é o que ela precisa. E para isso eu preciso ter muita sensibilidade, muita clareza e muito contato com as pessoas. E aí, eu quero encerrar esse vídeo exatamente te trazendo um desafio. Perguntando para você agora, nesse momento, o que você quer e vai fazer esta semana para se autodesenvolver, para melhorar a sua performance como líder. E eu realmente quero que você se comprometa com isso. E eu só vou acreditar se você dispensar mais 5 minutos da sua atenção para comentar aí embaixo desse vídeo o que você achou, o que você considerou de importante, o que mais chamou sua atenção nesse vídeo, o que você traz, que você extraiu de aprendizado, o que agregou valor para você e o que você vai fazer para se tornar um líder extraordinário. Então, eu quero encerrar o nosso vídeo deixando um grande abraço, desejando uma excelente semana para todos vocês. Todos os meus contatos estão lá no LinkedIn, no meu e-mail, na fanpage. Então, querendo falar comigo, querendo interagir, a gente pode conversar nos bastidores. Eu vou ter muito prazer, já tem muitos de vocês com quem eu me relaciono.
e que a gente conversa toda semana, e eu vou continuar, porque eu acredito nesse trabalho, porque eu acredito em você. Eu acredito que se você está aqui é porque você quer fazer a diferença, e eu tenho certeza que você vai conseguir. E quero estar junto com você nessa história, porque aqui a gente começa a nossa história. Vocês deixando um pouquinho de vocês comigo e eu levando um pouquinho de vocês também. Como a gente falou do Cidade Negra, eu quero terminar o nosso vídeo trazendo um pouco do vídeo deles, e quando vocês escutarem a música, eu quero que vocês associem a questão da liderança, ok? Que espera o bloco passar. Ninguém fica na solidão. Embarca com suas dores pra longe do seu lugar. A favor da comunidade que espera o bloco passar. Ninguém fica na solidão. O bloco vai te levar. Ninguém fica na solidão. A verdade prova que o tempo é o senhor dos dois destinos, dos dois destinos. Já que pra ser homem tem que ter a grandeza de um menino, no coração de quem faz a guerra nascerá uma flor amarela, como um girassol, como um girassol, como um girassol amarelo, amarelo. Então, pessoal, encerramos o nosso vídeo falando isso. A nossa comunidade, a comunidade dos líderes que querem fazer a diferença. Então, em favor da comunidade que espera o bloco passar, ninguém fica na solidão. Embarque com suas dores para longe do seu lugar. Então, embarque nessa viagem comigo, aonde você vai ter oportunidade de conhecer outros temas. E realmente, através de dicas e de orientações simples, você será capaz de se transformar no líder que faz a diferença. Se estamos juntos, existe um propósito muito grande nas nossas vidas. Então não deixe de assistir os próximos vídeos, não deixe de comentar e compartilhar com pessoas que você acredita que vai se favorecer desse conteúdo. Estou muito feliz da gente ter começado esse trabalho.